Cheguei, hein? Eu sou o professor David Cerqueira, eu sou professor de História Geral. Tudo dará por aí? Por aqui eu sigo feliz em poder caminhar junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação. Antes de irmos para a aula de hoje, você já sabe, por favor, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e nos siga também lá na página do Instagram. Por favor, se distancie nesse momento de tudo aquilo que vai te distrair. Tá? Fique longe de tudo aquilo que vai atrair a sua atenção. Preciso que você seja 100% focado, 100% focada nessa aula. E vamos embora! (1789) França. Isso te lembra alguma coisa? Fala aí pra mim. Quase você acerta. Agora, Revolução Francesa. Ah, você já tinha dito antes? Me desculpe, que tem interferência aqui, eu não consegui te escutar direito. Mas é isso mesmo, Revolução Francesa, que começa em 1789 e dura até 1799. Há historiadores que consideram a Era Napoleônica uma extensão da Revolução Francesa. Nós falaremos disso lá na aula de Napoleão. Mas então, a Revolução Francesa, ela vai alterar o quadro político, econômico e social da França. E vai influenciar diversos outros movimentos ao longo da Terra, né? Diversas outras reformas, vai influenciar na independência das colônias espanholas, vai influenciar na proclamação da nossa República. Então, assim como o Iluminismo, a Revolução Francesa, que é inspirada no Iluminismo, vai também influenciar outros processos históricos. Inclusive, a importância da Revolução Francesa é tão grande que ela vai iniciar um novo período da história, a Idade Contemporânea. Mas eu pergunto a você, por que é a Revolução Francesa que vai iniciar a Idade Contemporânea? Muito bem, rapaz, só 10 aqui, ó. Porque é a Revolução Francesa que vai romper com o antigo regime. E o que foi o antigo regime? Diz pra mim. Ah, tá, é baseado no quê? Absolutismo monárquico, muito bem, mas o que? Mercantilismo. Absolutismo monárquico, poder absoluto, centralizado nas mãos de uma única pessoa, um poder ilimitado, não tem ninguém acima deste indivíduo, somente Deus, não é isso? Mercantilismo, a política econômica em que esse Estado ele intervém na economia, portanto, não tem a liberdade econômica, que é uma pauta dos iluministas, né, o liberalismo econômico. E a sociedade estamental, muito bem. Uma sociedade dividida em quê? Em estamentos, em ordens, com pouquíssima mobilidade. Grava essa frase assim, ó. Quem nasce pobre, morre pobre. Quem nasce rico, morre rico. Né? Há a possibilidade de algumas pessoas conseguirem comprar algum título e ascender socialmente. Mas isso é muito pouco. Né? A regra mesmo é se manter naquele setor que você se encontra, tá certo? Embora essa revolução ela seja dita como uma revolução burguesa, vai cair na sua prova, anota aí. Revolução Francesa é uma revolução burguesa, mas a pegadinha da sua prova é: houve participação popular ou não houve participação popular na Revolução Francesa? Me diz aí. Valendo 10. Muito bem, houve participação popular. Nós vamos ver isso. Então a revolução é burguesa, mas com participação popular. Então essa Revolução Francesa representa o seguinte: a burguesia que se juntou com o rei, apoiou lá nos Estados modernos, ela já tem poder econômico. Ela está ali na boa, está no topo da economia, porém ela não tem poder político. Então a burguesia nessa Revolução Francesa, ela não está atrás de dinheiro, ela está atrás de poder de influência, está atrás de poder político, de poder de decisão. E aí a gente precisa também entender quais foram as causas para essa Revolução Francesa, porque ela vai iniciar em 1789, quase no final do século XVIII, não é isso? Mas ela não tem início, os motivos não ocorreram ali em 1789. Os motivos vêm desde antes. Por exemplo, a crise ela vai começar no rei Luís XIV, vai passar pelo Luís XV e a bomba vai eclodir, vai estourar nas mãos do rei Luís XVI. Observe,
dentre as principais causas da Revolução Francesa, nós temos o custo da monarquia. É uma monarquia parasitária, minha gente. Só quer viver de luxo, só quer viver de festas. Inclusive, o rei Luís XIV, ele vai quebrar os cofres públicos quando ele decide construir uma casa, uma casinha. Aonde foi uma casinha? Ele resolveu construir um palácio. E você já ouviu falar desse palácio? O Palácio de Versalhes é uma coisa linda, maravilhosa, mas que ele construiu não foi com o dinheiro dele, foi com o dinheiro dos impostos, que em sua maioria, aliás, sua maioria não, que é pago pelo terceiro estado. Terceiro estado aí que tem a burguesia. Então a galera que está com bala na agulha, está com dinheiro, é que vai estar financiando esses luxos do rei, de toda a sua corte, da nobreza. Outro ponto importante também, em que dinheiro será gasto, é com as guerras. A França vai entrar em conflito com a Inglaterra na Guerra dos 7 Anos. Lembra da Guerra dos 7 Anos? É aquele conflito contra a Inglaterra, pelo controle das colônias da América do Norte, pelo controle da Companhia das Índias Orientais, que a França vai sair perdendo, ou seja, gastou para entrar na guerra, gastou com a guerra e ainda saiu perdendo. Isso com o rei Luís XV, viu? Com o rei Luís XV. E com o rei Luís XVI vai entrar em outra guerra. Qual é a outra guerra? Para apoiar os Estados Unidos. Então, a França, presta atenção, a França primeiro entra em guerra pelo controle das colônias do norte contra a Inglaterra, perde. Pronto. As colônias, as 13 colônias, se tornam independentes dos estados da Inglaterra, se tornam uma só nação, agora chamada de Estados Unidos, e entram em conflito bélico com a Inglaterra pelo reconhecimento dessa independência. A França fala, opa, ô Estados Unidos, eu apoio você neste conflito. Então vai gastar mais dinheiro, mais recursos, apoiando agora essa nação, Estados Unidos da América, numa guerra. Então, primeiro ponto, gastos com luxo, dessa nobreza parasitária. Segundo ponto, gastos com a guerra. Tem um terceiro ponto? Tem. Além disso, nós vamos ter como causas fenômenos climáticos. Um frio intenso que vai acabar com as lavouras de trigo. Se não tem trigo, não tem pão. A galera pobre lá no campo não está tendo o que comer. A galera na cidade está sem pão. Nós sabemos que pão não pode faltar na mesa de ninguém. Então o povo vai estar mais insatisfeito ainda. Além disso, os ideais iluministas estarão chegando nessa sociedade, abrindo os olhos da galera. Ó, liberdade, igualdade, fraternidade. O burguês vai olhar, pô, eu não sou igual ao nobre, nós precisamos ser iguais aos nobres. Rapaz, nós não temos liberdade econômica. Então, vamos lá. A França ela vai estar dividida em 3 estados. Nós temos o primeiro estado, que é formado pelo clero, o segundo estado, que é formado pela nobreza, e o terceiro estado, que é formado pela burguesia, alta, média e pequena, e pelos pobres. Os camponeses, os trabalhadores urbanos, são chamados de sans-culottes, né? Os sans-culottes e os desempregados. Então observe, qual é a insatisfação dos burgueses? O que é que a burguesia quer? A burguesia quer participação política. A burguesia está lutando por questões tributárias, está cansada de pagar um monte de imposto e não ter nada em troca, tá certo? Enquanto a nobreza não paga nada e está gastando tudo. Já os sans-culottes, os trabalhadores urbanos, eles estão lutando contra a alta do preço dos alimentos. Observe, não tem trigo, não tem pão, o pão que tem está lá em cima, o preço. Então eles estão lutando pelo preço do pão diminuir e pela fome, querem comida, não está tendo comida. Tanto os sans-culottes, quanto os camponeses, quanto os desempregados, tá certo? Então, quando a gente lembra da Revolução Francesa, essa questão da sociedade, nós precisamos lembrar o seguinte: primeiro e segundo estado estão unidos, juntinhos, no topo, e o terceiro estado é que está sendo a base de sustentação para essa sociedade. Então, peraí, Deus, o que é que você quer dizer com isso? Para o clero e para a nobreza nós temos terras, privilégios, cargos, prestígio, isenção fiscal, não paga imposto. Padre,
bispo, clero em geral e nobre não paga imposto na França. Ah, ir para a burguesia, o terceiro estado, os camponeses, a mesma coisa, David? E não paga. Que era eu, cara. Paga aí muito imposto. Para o terceiro estado, nada. Para o primeiro e segundo estado, tudo. Para o terceiro estado, toda a dívida. Repetindo, para o primeiro e segundo estado, tudo. Para o terceiro estado, todas as dívidas. Tá certo? Então é basicamente aquilo. O nobre e o clérigo lá vão no restaurante, comem à vontade, bebem dos melhores vinhos e vão embora. E a conta é mandada para o burguês. E o burguês nem comeu, nem bebeu daquele vinho. Tá certo? Então nós temos que pensar nas etapas da Revolução Francesa. A primeira etapa ela vai ocorrer em 1789, quando o rei ele vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais para discutir sobre a questão dos impostos. E aí o Jacques Necker, né, que era o ministro ali da economia, vai chamar o rei Luís XVI e falar, ó, precisamos convocar a Assembleia dos Estados Gerais para discutir essa questão dos impostos, nós precisamos aumentar impostos. E como o próprio nome diz, a Assembleia, né, um local para discutir, deliberar determinado assunto dos Estados Gerais, do primeiro, segundo, terceiro estado. A grande problemática nessa Assembleia foi o seguinte: primeiro e segundo estado votam juntos, porque o voto é por estado e não por indivíduo. Então junta 1 mais 1, 2. 2 é maior que 1. O terceiro estado sempre perdia. E aí a burguesia abriu o olho e falou, não, esse negócio está errado. Nós do terceiro estado somos maioria. Nós queremos que o voto seja por indivíduo e não por bloco. Já o primeiro e o segundo estado falaram, não, nós não aceitamos isso não, vamos votar aqui como sempre foi. E aí chegou um impasse, não se decidiu nada, a burguesia falou, beleza, é isso que vocês querem, então agora eu não faço mais parte da Assembleia dos Estados Gerais, agora eu faço parte da Assembleia Nacional Constituinte. E como o próprio nome diz, é para a criação de uma nova Constituição da nação. Romper com o estado político vigente e criar uma nova política para aquela sociedade. Então, o ponto, né, o marco dessa Revolução Francesa vai ser a tomada da antiga prisão da Bastilha em 14 de julho de 1789. Essa tomada é que vai ser o símbolo, né, do fim desse antigo regime. Vamos lá. Quando a burguesia rompe com esse Estado Geral e inicia essa Assembleia Nacional Constituinte, que é a primeira fase, nós temos que observar que dois grupos estarão aí fazendo oposição. Ambos são da burguesia, tem representantes da burguesia. Porém, nós teremos de um lado os girondinos e os jacobinos. Os girondinos são representados mais por aquela alta burguesia e não têm interesse em reforma social. Não tem interesse ali na reforma da galera da base, dos de baixo. O que eles querem é mais poder político. Eles já têm bastante dinheiro, agora eles também querem poder de mando, querem poder de voto de fato. E do outro lado nós temos os jacobinos, que é formado pela baixa burguesia, pelos sans-culottes, pelos desempregados, pelos camponeses. E essa galera assim quer uma reforma de fato, quer uma revolução de fato, quer uma mudança da situação social e econômica deles. Então, o que vamos ter nessa primeira fase na Assembleia Nacional Constituinte? A criação de uma Constituição que será promulgada em 1791. Que tem de mais importante nessa Constituição? O voto censitário e a tripartição do poder. O voto censitário é o voto por renda e tripartição do poder é o poder dividido em 3. Judiciário, Executivo e Legislativo. Vota aí, David. Você falou em voto censitário. Isso, o voto será por renda. Quem tem dinheiro vota, quem não tem, não vota. Se é quem tem dinheiro vota, e eu falei para você que os girondinos não estão interessados nos de baixo, nessa revolução social de fato, para você, quem está no comando da Assembleia Nacional Constituinte, os girondinos ou os jacobinos? Muito bem, os girondinos. Então, na primeira fase, o comando é dos girondinos. Eles também vão trazer para a gente a monarquia constitucional. O rei ele vai ter que respeitar essa Constituição que foi promulgada em 1791. Outro ponto importante desse período, dessa primeira fase, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai dizer, todos têm direito à liberdade,
todos têm direito à proteção da sua propriedade privada, todos os homens são iguais e livres. Mas isso está ocorrendo ali na zona urbana, na capital. Já na zona rural, onde está a grande massa de camponeses, afinal, essa França ela é muito semi-feudal ainda, está passando pelo seu processo de industrialização, iniciando muito timidamente, né, em algumas partes dessa França, vai estar ocorrendo uma invasão dos camponeses, né, dos desempregados, nessas áreas dos nobres. Eles vão estar devastando tudo, quebrando tudo, vai ser aí quase a manifestação 2013 pelo aumento do transporte. E aí esse episódio, né, vai ser conhecido como o Grande Medo. A galera vai estar tocando o terror na nobreza e no clero, lá na zona rural, lá no campo, tá certo? A monarquia constitucional, ela vai durar de 1791 até 1792. O rei Luís XVI vai falar assim, não, eu aceito a Constituição, ela agora será maior do que eu juro solenemente, não sei o que e tal. Só que ele foi pego tentando fugir com sua família para a Áustria. Alguém delatou ele, né? Alguém denunciou, houve um X9 aí. E quando pegaram o Luís, falaram, não, você é traidor, você estava tentando fugir para a Áustria para conseguir reaver o seu trono, ia se armar lá, trazer um exército, não, nós vamos à luta, não vamos deixar. E aí vão prender ele, vão abolir a monarquia e proclamar uma república. Uma república essa que vai ter início com a chamada Convenção. A Convenção ela vai durar de 1792 até 1793. Ponto importante, nós vamos ter nessa convenção o sufrágio universal. Os membros da convenção serão eleitos por sufrágio universal. Não importa a renda, né? Todos vão poder votar e foram escolhidos entre os seguintes partidos. Girondinos, representando a alta burguesia, e estarão sentando à direita da mesa diretora dessa convenção. Os jacobinos, formados ali pela essa baixa burguesia, pelos sans-culottes e tudo mais, e vão sentar à esquerda da mesa diretora, e a galera do pântano, que é uma galera que não está nem lá nem cá, é neutra, está no centro, está de boa. A convenção vai decidir por votação que o antigo rei Luís XVI, agora cidadão comum, Luís Capeto, será condenado à morte por guilhotina, porque ele será considerado um traidor, né? Além dele, claro, a sua esposa, a Maria Antonieta, também será condenada à morte. E outra coisa, há quem diga que ela não falou nada daquilo, viu? Quem, se não tem pão, que come um brioche, dizem que isso aí foi pura fofoca da oposição para tentar queimar a Maria Antonieta, mas não se tem um registro de que ela de fato tenha falado aquilo, tá certo? Bom, a execução do rei vai levar com que as outras nações, Prússia, Áustria, reinos italianos, Países Baixos e até a própria Inglaterra, formem uma coligação para tentar intervir nessa França, que vai ser conhecida como Primeira Coligação. Diante disso tudo, em 1793, vai por ter fim a Convenção e os jacobinos, junto com os sans-culottes, vão dar início ali à República Jacobina ou Terror Jacobino. E aí a gente tem grandes líderes como o Robespierre à frente deste movimento. Será de fato a República Jacobina, que vai durar de junho de 1793 até julho de 1794, que vai fazer revoluções ali, de fato, na Revolução de Base, transformações sociais. Então, essa República Jacobina vai ter a criação de um tribunal revolucionário, onde os opositores, os inimigos da República, eram julgados e condenados, principalmente à morte na guilhotina. Mas vão ter avanços aí sociais, como, por exemplo, a educação pública e gratuita para todos, a abolição da escravidão. Um ponto aí, viu? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão falava que todos os homens eram iguais, mas isso não incluía aqueles homens e mulheres que estavam na condição de escravos, tá certo? Aqui é nessa República Jacobina que a escravidão vai ser abolida, inclusive tem uma ligação com a Revolução Haitiana, que nós estudaremos aí, lá em São Domingos. Outro ponto, tabelamento dos preços dos alimentos, porque cada um vendia um pão, por exemplo, do preço que achasse necessário. Aqui na República Jacobina eles vão falar, não, o pão será vendido em qualquer lugar aqui por R$5, só exemplo, né?
Isso aí dava ali possibilidade da galera que estava sem condições de comprar algo para se alimentar. Só um exemplo. E a instituição do sufrágio universal. Todos poderiam votar. Pera. Todos não. Todos os homens, porque o sufrágio universal era masculino. O direito das mulheres votar virá aí com lutas, né, posteriores. Bom, só que esses jacobinos vão perder a popularidade. Sabe por quê? Porque o grande líder deles, o Robespierre, ele vai perder a mão. Ele vai estar matando todo mundo, gente. Vai estar uma carnificina. Ele gostava muito da guilhotina. Ele manda para a guilhotina. Tem um caso mesmo de um cara que foi líder junto com ele, lutou com ele, apoiava ele. E um dia esse cara chegou para ele e falou assim: Rob, que eles eram íntimos, né? Ô Rob, nós estamos pegando pesado demais, vamos na calma. Não é para ser assim. E aí Robespierre falou: como é que é? Você está indo contra mim, é? Não aceito isso. Ô, vem cá. Chamou 2 soldados dele, 2, né, guardas. Leva esse cara aí. Levou o amigo dele, que até então, um cara que lutou com ele lá atrás, né, era um jacobino junto com ele, e mandou guilhotinar. Então, a popularidade se perdeu. Apesar dos avanços, estava mandando matar todo mundo. Se a pessoa falasse um A contra o governo dele ali, contra a República Jacobina, já era condenado à morte, era considerado um traidor. Então, isso aí vai fazer com que os girondinos voltem ao poder no golpe do 9 Termidor. É a reação termidoriana, né? Os girondinos retornam ao poder, criam uma nova constituição que diz o seguinte: ó, o poder executivo será exercido por um diretório, tá certo? Outro ponto, o voto ele voltará a ser censitário por renda. Portanto, nós já percebemos que eles acabaram com algumas das medidas populares dos jacobinos, da República Jacobina. Outro ponto que eles vão terminar é o tabelamento de preços. Vai voltar a liberdade de preço. Você venda seu pão do preço que você achar adequado. E o que aconteceu com Robespierre? Ele vai ser condenado à morte. A morte aonde? Muito bem, na guilhotina. Após a queda de Robespierre, os girondinos voltam ao poder neste diretório, que era formado ali, administrado, né, por 5 diretores. Haviam jacobinos? Haviam, mas a maioria era de girondinos. E esse diretório, esses girondinos, vão enfrentar diversas tentativas de golpe, diversas tentativas de tomada do poder. Inclusive, vai haver um movimento chamado de Conspiração dos Iguais, liderado por um jacobino, o Graco Babeuf. Vão descobrir, vão prender, vão guilhotinar o Graco aí, tá certo? Então essa França ela vai estar imersa no caos, ali entre 1795 e 1799. Um caos devido a instabilidades internas, como tentativas de invasão externas. Então eles vão precisar de um líder hábil, poderoso, estrategista, influente, que consiga conter o caos interno, os problemas internos e as tentativas de invasão, as guerras externas. E aí eles vão fazer uma reunião. Nessa reunião alguém vai levantar a mão e falar: eu tenho uma ideia. Epa, diga aí qual a sua ideia. Tem um cara, um jovem general, que lutou em várias guerras. Ele é baixinho. Você não lembra dele não? Ele é sempre montado num cavalo branco. Ah, eu lembro, Napoleão. É, o Napoleão. Então, ele é uma galera que ele é um cara que a galera gosta, é inteligente, é estrategista. Talvez ele seja um bom nome. Então, os girondinos, eles não vão ficar esperando que os jacobinos deem um golpe. Eles mesmos vão se autogolpear, rapaz, para poder se manter no poder, para poder manter a República Girondina, para poder manter os seus interesses econômicos e políticos, que é o chamado golpe do 18 Brumário, que no calendário nosso aqui cristão é o 9 de novembro de 1799. Então, os girondinos vão apoiar Napoleão Bonaparte na tomada do poder, dissolver, acabar com o diretório e instaurar e iniciar o consulado. Sobre o consulado, sobre Napoleão Bonaparte, é tema da próxima aula sobre a era napoleônica e eu espero você lá. Se ficou alguma dúvida, joga aqui nos comentários ou então lá no Instagram, no meu, David Cerqueira A, né, 2 A's no final, ou lá no Instagram do projeto Evolução, tá certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau!